Bom, geometria, exercício número 1. Calcule as medidas do seno, do cosseno e da tangente do ângulo alfa assinalado nessa figura. Bom, então eu tenho que calcular o seno, o cosseno e a tangente deste ângulo aqui, esse aqui é o ângulo alfa, neste triângulo retângulo aqui. Bom, nada mais simples, né? Não sabemos o valor do ângulo, mas através das medidas dos lados do triângulo retângulo, nós conseguimos, utilizando as fórmulas, né? Nós conseguimos achar aí o seno, o cosseno e a tangente. Bom, o seno de um ângulo, ele é definido como a medida do cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo, ele é definido como a medida do cateto adjacente a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é definido como o quociente entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Né? Nesse triângulo aqui, nós só precisamos então anotar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa em relação a esse ângulo aqui. Bom, se o ângulo de interesse está aqui, o lado que está oposto a ele é o cateto oposto. Nesse caso aqui, então, é esse lado aqui, AC, que mede 3. É o cateto oposto. Então, o ângulo aqui, o lado que está oposto, essa medida aqui é o cateto oposto. O adjacente significa aquele que nasce junto. Então, o lado que nasce junto com o ângulo, ó, se o ângulo está aqui, o lado que está junto com ele, ó, pregado, é o cateto adjacente. E esse lado aqui, que sobrou, que é o lado que está de frente para o ângulo reto, né? Está o ângulo reto aqui, o lado que está de frente para ele. Esse lado aqui, portanto, será a hipotenusa. Né? Não sei se deu para enxergar aí eu escrevi hipotenusa, mas o 5 aqui é a hipotenusa. Então, cateto oposto esse lado, que mede 3. Cateto adjacente esse lado, que mede 4. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Bom, então o seno deste ângulo, que é o cateto oposto pela hipotenusa, bom, o cateto oposto mede 3, a hipotenusa mede 5. Portanto, o seno desse ângulo mede 3/5, ou 0,6. Podemos utilizar tanto a forma fracionária quanto a forma decimal. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente aqui mede 4, e a hipotenusa mede 5. Então, 4/5, ou 0,8. Porque 4 por 5 dá 0,8. E a tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, o cateto oposto é 3. O cateto adjacente é 4. 3/4. 3/4 é a mesma coisa que 0,75. Bom, então aqui temos os valores do seno, do cosseno e da tangente desse ângulo com base nas formulações. Essa é a história que não podemos esquecer, né? O seno de um ângulo é sempre a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como é que eu sei qual que eu vou usar em cada caso? Bom, em um exercício, eu uso o seno se ele me der informações relacionadas ao cateto oposto e à hipotenusa. Ou seja, se ele não falar sobre cateto adjacente, eu vou usar o seno. Então, se tiver no exercício cateto oposto e hipotenusa, obviamente depois que eu desenhar o triângulo, né, ou o desenho já estiver lá, se tiver dado informações sobre cateto oposto e hipotenusa, você vai usar o seno. Se for dadas informações sobre cateto adjacente e hipotenusa, aí é o cosseno. Se for dado informações só sobre cateto oposto e cateto adjacente, aí você usa tangente, ou seja, a gente usa tangente quando ele não fala nada sobre a hipotenusa. Aí a gente tem que analisar cada um dos exercícios para saber qual das 3 medidas que a gente usa. Não são apenas essas 3 que existem outras também, mas essas são as 3 principais. O que a gente não pode esquecer é definição do seno, cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Observa onde é que está o ângulo e olha o lado que está oposto a ele. Está o ângulo aqui, o lado oposto é esse. O adjacente é o que está junto com o ângulo. Então, se o ângulo está aqui, o adjacente está aqui. E a hipotenusa é sempre o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa,
cosseno é cateto adjacente por hipotenusa e tangente é cateto oposto por cateto adjacente. E o que eu fiz foi só colocar as medidas. Ó. Cateto oposto 3, hipotenusa 5, 3 quintos, que é a mesma coisa que 0,6, né? Se você dividir 3 por 5 é 0,6. Cateto adjacente por hipotenusa, que é o cosseno, é 4 quintos. 4 dividido por 5 é 0,8. Se você dividir 4 por 5 dá 0,8. E a tangente, cateto oposto por adjacente. Cateto oposto 3, adjacente 4. 3 dividido por 4, 0,75. Bom, então está aí calculadas as medidas do seno, do cosseno e da tangente deste ângulo neste triângulo retângulo.